Fala galera, beleza? Tô de volta e vamos terminar aqui esse tópico do Git que é sobre reverter coisas. Ficou faltando a gente falar sobre o Git Checkout, Git RM e Git Clean. Então vamos lá, vou começar pelo Checkout. Então, antes de eu mostrar o comando, eu vou alterar um arquivo no nosso projeto. Então vamos lá, eu vou pegar um arquivo existente aqui, por exemplo, o roots.js, e vamos lá colocar o nosso console.log. Vou botar aqui o roots. Então modifiquei o arquivo. Se eu rodar o nosso git status, ele vai aparecer como modificado e ele está na unstaged area. Então esse é um detalhe importante. O que o Git Checkout faz? Uma das funcionalidades dele, ele faz bastante coisa na verdade. Então se eu rodar aqui um git checkout ponto ou git checkout roots.js, o que vai acontecer? Ele vai desfazer a mudança que eu fiz nesse arquivo. Então, o código que eu escrevi aqui dentro, ele vai desfazer. Então, essa seria a primeira funcionalidade do Git Checkout. Então, vou rodar aqui, vou rodar meu git s, o arquivo não está mais modificado. Se eu voltar no nosso código, está aqui, o arquivo perdeu a modificação que a gente fez. Então, essa é a primeira utilidade do Git Checkout. Detalhe, o Git Checkout, com essa função de desfazer coisas, ele não funciona em arquivos que estão untracked. Então, se eu criar um arquivo novo, por exemplo, aqui no nosso projeto, e mandar um git checkout nele, não acontece nada. Até porque o Git ainda não conhece aquele arquivo, ele não está traqueado, então ele não tem como desfazer mudanças de um arquivo que não está traqueado. Não faz nem sentido ele desfazer mudança nele porque ele não tem um estado anterior. Então, no caso de arquivo untracked, é um outro comando que a gente vai rodar, não é o checkout. E um outro detalhe, o git checkout só funciona em arquivos quando eles estão na unstaged area. Se a gente chegar e der um git add nesse arquivo aqui, e ele for para o nosso index, se você rodar um checkout nele depois, ele também não funciona. Então, vou simular isso aqui que eu estou falando, só para demonstrar. Então, botei um código aqui, vou rodar o git s, está modificado, vou rodar o git add, vou rodar o git s novamente para ver, está aqui dentro do nosso index, e aqui dentro, se eu rodar o git checkout no roots, o que vai acontecer? Vou rodar o git status, ele continua do jeito que ele está. Se eu abrir meu arquivo, o código continua aqui também. Então, não funciona quando ele está dentro do index. Nesse caso aqui eu teria que fazer um git reset, voltar ele para o estado anterior. Lembra que eu expliquei que o git reset ele faz a operação reversa do git add. Então, se eu rodar nosso git status agora, ele voltou a ficar como na unstaged area. E aqui sim, na unstaged area, se eu rodar o git checkout ponto ou git checkout roots.js, tanto faz, e rodar o nosso git status mais uma vez, o arquivo voltou para como ele estava antes no início do commit. Então, perdeu a modificação. Primeira funcionalidade do checkout é essa, está explicado. Vou limpar a tela e vou rodar o git log aqui. Vamos lá. A segunda usabilidade do checkout. É um pouco mais complicado esse conceito aqui. Vamos lá. Ele permite que eu investigue o meu código num determinado commit. O que quer dizer isso? Eu consigo, por exemplo, acessar esse commit aqui e ver o meu código fonte como ele era naquela época. Então eu vou escolher esse aqui, por exemplo, que tem uma tag 0.1 beta. Então digamos que aqui foi um lançamento de versão para produção e eu descobri que nesse lançamento deu um problema. Então eu consigo pegar essa hash aqui e rodar um git checkout para aquele ID. Ou eu posso também fazer um git checkout 0.1.beta para a nossa tag. Ele também funciona. Isso aqui é muito útil. Eu consigo... lancei a versão 2.0, está com problema. Git checkout 2.0 e eu consigo investigar o código como ele era naquela versão. Então vou fazer um checkout aqui para a nossa tag, que seria a mesma coisa de fazer um checkout para o nosso commit. A tag nada mais é do que um ponteiro para esse commit aqui, então na verdade a gente está sempre voltando para um commit. E aí ele dá uma mensagem para a gente bem grande aqui, que eu vou explicar para vocês o porquê. Antes de eu explicar, vou voltar aqui no meu código, no Visual Code. E se vocês perceberem o código, o nosso projeto agora está com bem menos arquivos, né? A gente voltou para um estado bem inicial do projeto, a gente só tinha 3 arquivos. A gente nem tem ainda aqui o Express instalado, nem nada. Então a gente voltou realmente para aquele ponto do sistema que a gente queria voltar.
E o que acontece quando eu volto para cá? O Git ele entra e coloca a gente num modo aqui que a gente chama de desconectado. A gente não está mais dentro de uma branch real mesmo. Se a gente rodar aqui o comando git branch, vocês vão perceber que a gente está dentro de uma branch detached. Isso aqui quer dizer que a gente está numa branch virtual, assim, digamos assim. Essa branch não existe. A gente só está aqui para poder investigar aquele código. Porém, antes do porém, o que acontece se eu chegar aqui e mudar de branch? Então, o git checkout, além disso aqui que a gente está fazendo de desfazer a mudança de um arquivo e você conseguir investigar um commit específico, eu consigo também trocar de branch com o git checkout. Então, eu vou fazer aqui um git checkout master. Com esse comando aqui, eu estou mudando a minha branch para o master. Então, é o terceiro uso do checkout. Então, eu vou voltar no que eu estava falando, só porque eu tive que demonstrar isso aqui. Quando eu voltei para o master, se eu rodar mais uma vez o git branch, aquela branch que a gente estava, ela morre, ela some. Então, era uma branch temporária que foi criada para a gente conseguir investigar aquele commit. Ok? Porém, se eu dentro daquele commit resolver que eu quero corrigir um bug ali dentro, eu preciso fazer uma segunda coisa. Então, eu vou limpar isso aqui. Vou fazer novamente o que eu tinha feito. Vou fazer um checkout naquela 0.1 beta. Voltei para aquela minha branch desconectada, digamos assim. Vou rodar o git branch para mostrar para vocês que a gente está dentro dela. E se eu resolver que eu quero corrigir o meu código aqui dentro do projeto como ele estava antigamente, o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar uma branch nova a partir dessa branch desconectada. Então, como é que eu crio uma branch? Também é com um checkout. Então, é parecido com trocar branch. Então, é o git checkout. Só que, ao invés de botar o nome da branch só que eu quero, que eu mudaria no caso, eu vou passar a flag "-b" e eu vou dar o nome da branch nova que eu quero criar. Então, nesse caso aqui, digamos que a gente está corrigindo um bug no index, por exemplo. Então, eu vou botar aqui fix index. Então, isso aqui é o nome da nossa branch nova. Se eu rodar agora git branch, a gente não está mais dentro daquela branch virtual, dentro daquela branch desconectada. Agora a gente está numa branch física mesmo, essa branch já existe no nosso repositório e a gente não vai mais perder ela. Se eu trocar para a branch master, então eu vou fazer aqui o git checkout master e rodar o git branch mais uma vez, a nossa branch continua existindo. Ela agora já existe de verdade. Então vou fazer um checkout para o meu fix/index e vamos lá, digamos que eu quero corrigir o bug nessa branch aqui. Eu vou entrar um pouco no tópico do merge aqui, vou falar muito rapidamente porque não é o foco dessa aula aqui, mas só para não deixar sem nenhum exemplo, eu vou pegar e vou alterar um arquivo aqui do index. Digamos que a gente colocou aqui hello2. Isso aqui era o bug fix que a gente queria fazer. Eu tenho quase certeza que isso aqui vai dar conflito quando a gente tentar aplicar essa mudança no nosso master, porque a gente já modificou esse arquivo aqui várias vezes. Mas ok, vamos lá. Corrigimos o arquivo. O que a gente faz depois? Vou dar o git status, o nosso arquivo está como modificado. Uma coisa que é interessante também eu fazer aqui, vou limpar a tela, eu vou rodar o git log dentro dessa branch que a gente está. Nessa branch aqui só existem 3 commits. Então, se vocês lembrarem, na nossa master, a gente já tinha lá dentro uns 8, 10 commits, não lembro. Então, essa aqui é o estado que a gente estava naquele momento, né? Vou fazer um commit aqui. Digamos que a gente fez um fix no index. Qualquer texto aqui só para a gente fazer um commit. E vou rodar o git log mais uma vez. A gente tem mais um commit agora dentro dessa branch do fix index. Ok? Então, finalizamos essa branch aqui. O que a gente vai fazer? Vou rodar o git branch mais uma vez. Vou agora para o master. Então, git checkout master. E se eu quiser aplicar essa mudança que eu fiz nessa branch nova aqui para o master, eu vou ter que rodar o git merge. Como eu estou dentro do master agora, eu vou fazer git merge, o nome da branch que eu quero mergear, que eu quero trazer o código para essa branch atual. Então eu quero trazer o código de quem? Da fix/index para o meu master. E como eu já imaginava, deu conflito, né? A gente mexeu num arquivo lá. Então vamos no nosso Visual Code e ele mostra para a gente aqui. Ele diz para a gente, ó, atualmente o teu código é esse e você modificou isso aqui. E você decide o que você vai fazer no teu código. Esse exemplo aqui não é um bom exemplo, né? A gente está só para demonstrar as funcionalidades do Git, então eu vou aceitar qualquer um. Se fosse num código real, você teria que encontrar um meio termo ali para manter o seu código mais atualizado junto com a correção que você fez naquela branch. Então alteramos o arquivo, então é bem simples. Você simplesmente vai fazer um commit agora aqui. Eu vou botar qualquer nome aqui também, fix index.
só para a gente ter um texto, e pronto. Então, essa é na verdade, é a quarta usabilidade do checkout, né? A gente viu que ele pode desfazer mudanças em arquivos que estão como tracked pelo Git, porém eles não estão dentro do index, ele está na unstaged area. Então essa é a primeira usabilidade do checkout. Segunda, serve para você trocar de branch, que é esse comando aqui, git checkout master, git checkout fix index, então você consegue trocar de branch com ele. Terceiro, você consegue criar uma branch nova com git checkout -b e o nome da branch, e permite que você investigue um commit específico fazendo git checkout e o nome do commit ou a tag. E com isso você consegue entrar naquele commit em modo desconectado, e aí você pode só investigar aquele commit ou gerar uma branch nova a partir dele, e daí você consegue modificar o arquivo e depois você decide o que fazer com ele, se você vai manter numa branch separada só, se você vai mergear no teu master, e aí esse é uma outra questão. Ok, então o checkout é isso. Eu vou rodar um git log aqui para ver como é que a gente ficou. Não tem problema esse arquivo aqui, vou manter ele aqui. Vamos partir agora para o segundo tópico dessa aula aqui, que seria o git. Vamos falar do git clean primeiro. Então, para que serve o git clean? Já aconteceu algumas vezes aqui no nosso código de eu falar sobre isso, então vamos lá, mais uma vez eu vou criar aqui nosso untracked.js, é um arquivo novo no projeto. Então, se eu rodar o meu git status, é um arquivo que está como untracked. Então, eu cheguei a demonstrar para vocês aqui que se a gente rodar um git checkout nesse arquivo aqui, ele não faz nada, né? Então, vamos lá, vou botar aqui um console.log nele. Então, mais uma vez, eu vou rodar aqui git checkout. Ponto. E o nosso arquivo continua do jeito que ele está. Então, o checkout não funciona em arquivos que estão untracked. E o git clean serve para isso. Para que serve o nosso git clean? Somente para isso, para você remover arquivos que estão como untracked, você quer desistir deles. Porque basicamente o untracked só tem duas funções no seu projeto, né? Ou você vai remover ele, você não quer mais ele, ou você quer adicionar ele para o seu Git passar a traqueá-lo a partir daquele momento. Então, se você fizer um git add e um commit, você começou a traquear aquele arquivo e dali para frente ele é um arquivo conhecido pelo Git. Se você mudou de ideia e não quer adicionar aquele arquivo no seu projeto, você vai rodar o git clean. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui chamando um git clean. Uma coisa que é importante no git clean é a gente sempre começar com a opção "-n". O que esse "-n" faz? Ele mostra para a gente quais são os arquivos que vão ser removidos. Então, isso aqui é uma boa prática. Sempre antes de você rodar o clean, você roda o clean "-n" e ele vai te mostrar, ó, vai remover o arquivo untracked.js. É tipo assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu tenho certeza sim. Então eu rodo o git clean agora sem o "-n". E mesmo assim ele não vai remover. Por quê? O padrão do Git é ter essa flag aqui, que é o require force. Essa flag vem por padrão como true. Então você precisa, por default, chamar o git clean com um "-f, para você forçar a remoção daquele arquivo. É mais uma trava de segurança do Git para você não remover de forma errada, digamos assim. Então você tem duas formas de agir aqui. Primeira, você vai rodar o git clean passando "-f e pronto. E se a gente rodar nosso git status, o arquivo não está mais lá. No nosso projeto ele já mostra aqui, sinalizado que ele foi removido. Na nossa árvore ele nem existe mais. Segunda forma, vou criar mais uma vez aqui o untracked.js. E vou limpar a tela e vou rodar o git status. Ele voltou aqui para o nosso workspace. Então está aqui. Dessa vez, ao invés de eu rodar o git clean com "-f, eu vou rodar o git clean mais uma vez sem o "-f para ele mostrar a mensagem para a gente, que ele não pode fazer porque essa flag não está setada. Vou copiar essa flag aqui do clean require force. O que a gente pode fazer? A gente pode rodar aqui o nosso git config. Nesse caso aqui, eu vou alterar a configuração do meu git, mas só para esse repositório. Eu não vou alterar para o meu usuário, para qualquer projeto ter isso. Eu acho que é um pouco arriscado, digamos assim, você botar isso aqui como default, mas nesse projeto aqui, como um projeto de teste e como demonstração, eu vou alterar. Então, vou acessar a flag local. Lembrando, essa flag aqui é opcional. Se eu não passar o local, ele acessa a configuração local do seu projeto por padrão. E vou passar, ou posso passar o "-edit aqui e editar pelo Visual Code, ou eu posso chamar aqui dentro diretamente
esse clean require force e passar false para ele. Então são duas formas de a gente fazer isso. Então vou fazer por aqui mesmo. Então depois que eu rodei esse comando aqui, eu alterei a configuração do meu projeto local para ele não requerer o force quando eu faço o clean. Então vou acessar aqui o nosso git config. Dessa vez eu não vou passar o menos local, só para demonstrar para vocês que eu não preciso, que é opcional. E vou chamar o menos edit para ele abrir no nosso Visual Code o nosso arquivo. E como eu falei, ele adicionou uma nova propriedade, clean require force false. Foi isso que a gente fez pela linha de comando. Então voltei para cá para o nosso código. Mais uma vez eu vou rodar o git status. Está aqui o untracked. E dessa vez eu vou rodar o git clean sem o force. E ele remove certinho. Então são duas formas de você remover o arquivo. Ou forçando ou mudando a configuração do seu git. Ok? Então está explicado. E vale a pena falar sobre mais um tópico aqui no git clean. Que seria, por exemplo, se a gente tem um arquivo novo. Então eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar a pasta de teste/teste.js. Então é uma pasta de teste, dentro tem um arquivo teste.js. Ok? Então vou rodar o git status, está aqui, pasta nova criada, está como untracked. Se eu rodar o git clean e passar o "-n" para ele não vai mostrar nada para a gente. Aí por que acontece isso? Por padrão, o git não remove arquivos untracked dentro de pastas. Para ele remover arquivo dentro de pasta, a gente tem que passar a flag para ele. Então, se eu quiser verificar quais arquivos eu vou remover, eu posso passar aqui "-nd" ou passar "-n", "-d", tanto faz. Pode ser tudo junto. Quando eu passo isso aqui, ele mostra para mim, ó, com a flag D, ele vai acionar o modo recursivo do clean e ele pode remover arquivos dentro de pastas também. Então, o "-n" seria para mostrar quais arquivos eu vou remover. Então, se eu rodar o git clean "-d" só, sem o "n", ele vai remover a pasta teste com todos os arquivos que estão dentro dele, no caso, os arquivos untracked. Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero remover os arquivos untracked dentro de pasta. Então, eu vou rodar o git clean só com "-d" dessa vez e pronto, removeu o meu arquivo. Então, mais uma dica para vocês. Se você quer remover um untracked dentro de uma pasta que também está untracked, você precisa passar a flag "-d". E o git clean é bem simples, é só isso. Ele serve basicamente para você remover, desistir de arquivos que estão como untracked. Vou limpar tudo aqui e vou entrar no nosso último tópico dessa aula, que é o git rm. Também é simples, então não vai demorar muito. Então vamos lá, vou rodar aqui o meu git log, vou rodar um git status para ver se tem alguma coisa para eu commitar. Tudo bem, está tudo limpo. Para que serve o nosso git rm? Digamos, por exemplo, que eu quero remover o meu teste.js. É um arquivo que eu criei aqui e ele não serve para nada, eu quero desistir desse arquivo. Então, como é que eu apago um arquivo que já está traqueado pelo Git? Então, você usa o git rm para isso. Você vai remover arquivos que já estão traqueados pelo Git. O untracked você usa o clean. O traqueado você usa o rm. Então, é basicamente para isso. Você vai usar git rm e aqui dentro a gente vai passar o teste.js. Então, eu rodando esse comando aqui, se eu rodar meu git s, vocês vão perceber que o arquivo ele entra no modo aqui de D, que é deleted, então esse arquivo vai ser removido do seu Git. Então, nesse momento aqui, o nosso arquivo teste.js está dentro do nosso index, então ele está preparado para ser commitado. Se a gente olhar dentro do nosso workspace, o arquivo já foi removido, ele já saiu do nosso projeto. Então, se eu commitar, ele vai ser removido definitivamente. Então, ele remove o arquivo realmente, fisicamente, do projeto. Só que ele faz o traqueamento disso para você conseguir, por exemplo, reverter essa remoção. Você pode fazer um git reset aqui depois e voltar atrás com esse arquivo. Então, vamos lá. Vou fazer o git commit, git c, e vou botar aqui fix remove test. E pronto. Se eu limpar a tela aqui e rodar o nosso git log, tem um commit novo, que é o remove test. Se eu rodar o git status, não deve ter mais nada. E no nosso projeto o arquivo foi removido. Então, mais um caso para vocês, o git rm remove arquivos que já estão traqueados pelo Git. E, para fechar essa aula aqui, antes de eu fechar, também tem um caso do rm que é parecido com o do clean. Por exemplo, se eu quiser remover o login roots, está dentro do nosso roots.
se eu quisesse remover a minha pasta inteira do root, então se eu rodar aqui git rm roots, a nossa pasta, ele não vai deixar. Ele também tem uma trava de segurança para você não remover uma pasta inteira, para você não acabar não removendo arquivos demais. Se eu quiser remover a pasta inteira, ele já dá uma cola para a gente aqui, ele fala que a gente tem que passar a flag -r. Então, vamos botar aqui a flag -r, que é de recursivo. Passando essa flag, se eu rodar o nosso git status agora, ele removeu o login roots que estava dentro do roots. E também é um arquivo de teste, eu posso remover ele sem problema. Se eu voltar no projeto aqui, a pasta já sumiu e o arquivo está dentro do nosso index agora. Então, se eu rodar um git reset nesse momento aqui, e rodar o meu git status, ele voltou para o estado anterior, então eu tenho que decidir agora se eu vou querer realmente remover ele ou não. Nesse momento aqui, como é um arquivo que existe no nosso projeto e está traqueado, eu posso rodar aqui um git checkout, ponto, ele vai desfazer essa mudança. Se eu rodar o git status agora, ele não está mais naquele estado, e nossa pasta voltou para cá. Então, estou começando a brincar com todos os comandos juntos aqui, mas eu vou remover essa pasta aqui mesmo, sem problema. Vamos só para concluir esse comando aqui, então vou remover a pasta root recursivamente, vou rodar o git status aqui, está no nosso index já, pronto para commitar, a pasta já sumiu daqui, e agora é só fazer um git commit aqui, e vamos botar fix remove roots. E pronto, removemos, vou limpar a tela e vou rodar o git log para mostrar que o commit entrou, e vou rodar o git status para ver que não tem nenhum arquivo para ser commitado. Então essa é uma das usabilidades do RM. E a segunda, que é um caso que é bem importante, que é uma coisa que acontece muito em projetos, já aconteceu comigo, na época que eu não era tão bom no Git, e eu tive muita dificuldade de entender por que aquilo acontecia. Que, por exemplo, se, digamos que eu adicione aqui no nosso projeto o nosso git ignore, ok? Criei o git ignore e digamos, por exemplo, que eu adicione o index.js no nosso git ignore. Por algum motivo, eu quero deixar de commitar esse arquivo do index. Eu não quero mais que ele entre no nosso controle de versão. Isso acontece muito quando você esquece de botar o git ignore no início do projeto. E aí você já faz um git add, um commit, e você acaba commitando um arquivo que não era para você commitar. Era para você colocar o git ignore antes e já ignorar ele desde o início. Porém, se você tentar ignorar um arquivo que já está traqueado pelo Git, isso aqui não funciona. Então, vou mostrar para vocês na prática. Criei o nosso git ignore primeiro. Então, vamos lá. Vou rodar o git status. Está o git ignore aqui. Então, vou commitar isso aqui. Add. Aqui tem que colocar primeiro o fit. Nesse caso aqui é um chore. Então, foi uma mudança do git ignore. É uma das poucas vezes que eu fiz um commit aqui que realmente tem um sentido, né? Geralmente eu estou só modificando arquivos e botando consoles. Nesse caso eu realmente ignorei um arquivo, então vamos commitar direitinho. É o chore e add git ignore. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar o meu index.js. Vou botar um console.log aqui. E se eu rodar o git s aqui, o que vocês imaginam que vai acontecer? Que esse arquivo aqui não vai acontecer nada com ele, já que eu coloquei ele dentro do nosso git ignore, certo? Errado. Ele continua sendo modificado porque, como eu disse, ele já foi traqueado pelo Git. Então, como é que eu faço para deixar de traquear um arquivo? Eu quero ignorar ele pelo git ignore e não quero mais que o Git fique traqueando ele. Então, nesse caso, eu preciso rodar aqui um git rm também. No nosso caso aqui vai ser o index.js, que é o arquivo que eu quero deixar de traquear. E eu tenho que passar a opção para ele menos cached. Quando eu faço isso aqui, o Git vai deixar de traquear aquele arquivo. Então, se eu rodar o meu git status, ele entrou aqui como deleted também. E se eu commitar isso aqui agora e botar aqui que é uma feature, e vou botar untrack index. Ok? Vou limpar a tela. E dessa vez aqui eu vou remover o console.log desse arquivo e vou rodar o meu git status. E dessa vez ele não entrou como um arquivo modificado. Então a partir de agora o nosso index.js está sendo ignorado e a gente tirou o tracking dele do Git, então ele realmente não vai mais entrar nos nossos próximos commits. Então é isso, eu acho que esses eram os 3 tópicos que faltavam eu falar sobre.
Então, resumo rápido, o Git RM, você remove arquivos que já estão traqueados pelo Git, ou você pode deixar de traquear um arquivo, que é esse caso aqui que eu mostrei agora. O Git Clean serve para você remover arquivos que estão no estado untracked. E o checkout serve para algumas coisas, né, que foi o início da aula. Você pode desfazer códigos que você colocou em arquivos que já estão traqueados, serve para trocar de branch, criar branch ou investigar commits antigos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aprendendo algo novo relacionado ao Git. Se vocês estiverem gostando, não esquece de curtir os vídeos, deixar comentário, fazendo perguntas pertinentes. E também não esquece de seguir o canal, galera. Isso aqui ajuda muito, principalmente pelo lado de motivação meu, né? O meu canal é novo, então para mim é bem chato eu abrir meu canal e ver que tem poucos seguidores ainda. Eu realmente queria ver uma comunidade grande me seguindo aqui para eu continuar tendo motivação de postar tópicos interessantes que eu sei que o pessoal gosta. É isso, pessoal. Até a próxima e valeu!